Olá, estamos de volta aqui no Security Podcast especial, falando da ExpoSec 2025, essa grande feira de tecnologia de serviços e serviços para segurança. E eu tenho um convidado aqui, André da Getrac. Tudo bem, André? Tudo bem, boa tarde. André, é um prazer conversar contigo de novo aqui. Já conversamos o ano passado e a Getrac trazendo novidades para a ExpoSec desse ano. Estou sabendo que um produto que vocês lançaram aqui no ano passado fez bastante sucesso e vocês trazem novamente para apresentar aqui ao mercado e ampliar esse sucesso de vendas, que é o sistema de rastreamento e bloqueio da Getrac. Quais são as novidades, André? Então, o G-Block é um acessório do rastreador, né? Que ele não tem corte de fios, ele é instalado no chicote original do carro. É uma instalação um pouco mais complexa, mas que traga um resultado muito expressivo em nível de recuperação veicular. Como que funciona? Caso o bandido remova o rastreador ou o chip, o carro perde aceleração, o veículo perde aceleração, ele continua ligado, não provoca um bloqueio involuntário, né? Não provoca um bloqueio de espécie alguma, é simplesmente a aceleração Isso evita, é por exemplo, um acidente, alguma coisa assim? Então a gente já pensando nisso, a gente só corta a aceleração e esse veículo só volta a ativar a aceleração em caso de acionamento da central, né? A central ela que faz o comando de volta desse carro. E isso visa principalmente combater o roubo de veículos. Quais são as principais aplicações? A principal aplicação é furto, roubo e apropriação indébita em caso de locadoras. Uhum. Né? Então, em ambos os casos, a gente ou o bloqueio ou o corte de aceleração acontece pela remoção ou por uma ação da própria central de rastreamento, que pode mandar um comando e fazer acionar a solução. Isso é um produto exclusivo da Getrac? Produto exclusivo da Getrac, criado por nós, concebido por nós, onde a gente, de fato, tem um orgulho muito grande disso, porque é uma empresa que respira muito a ponta, respira muito o que está acontecendo, né, no modus operandi do crime, exatamente para a gente conseguir criar a melhor solução possível. E qual tem sido a receptividade desse produto no mercado e aqui na feira? Quer dizer, a gente está nesse momento aqui cercado de pessoas circulando, um grande movimento nesse segundo dia da ExpoSec. Qual tem sido a receptividade dessa solução? Então, essa solução, ela também é específica, ela não é uma solução de massa. Por exemplo, a gente recomenda que seja utilizado em casos de empresas que possuem principalmente ambientes controlados, pontos fixos de instalação, e se tiver um cuidado maior com a instalação, um controle de qualidade do instalador, né? Porque a gente precisa realmente de um pouco mais de senioridade. Então, esses são os requisitos que a gente precisa para estar indicando o produto, né? Mas as empresas que utilizam e têm essas premissas, realmente o índice de recuperação ele fica muito próximo de 100%. E qual é o principal perfil de usuários do serviço de vocês? Você me falava, por exemplo, de uma grande empresa de locação de veículos que usa muito no Rio de Janeiro. Aonde é que estão localizados os principais usos do produto? Por perfil de usuário, por localidade geográfica? Qual é o cenário que a gente tem hoje? A Getrac é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de rastreamento para centrais de rastreamento. Então, quem são os nossos clientes? São centrais de rastreamento. Nós somos uma empresa B2B, onde uma central de rastreamento pode ser uma central por si só que vive dessa recorrência do rastreamento. Pode ser que uma central de rastreamento que tem uma frota própria. Pode ser uma central de rastreamento que tem uma locadora. Pode ser uma central de rastreamento que tem uma associação de proteção veicular por trás. Pode ser uma central que tem uma seguradora. Então, assim, o que elas têm em comum que todas elas são uma central de rastreamento para algum tipo de aplicação. Independente de ter uma frota própria ou não, ou de prestar esse serviço. Exatamente. Esse tipo de ocorrência de furto, roubo, de crimes envolvendo veículos, isso é uma característica muito do Brasil, dos países da América Latina. Como é que funciona no restante do mundo? Você tem informações sobre a dinâmica desses crimes, desse tipo de ocorrência fora também do Brasil? Então, a gente estuda muito isso, né? Até mesmo para fazer possíveis expansões, ver como que os mercados
de fora reagem a essas situações também. Mas é típico de país emergente, né? A América do Sul sofre, a América Latina no geral sofre muito com isso. O Brasil é o principal mercado, né? Seguido do México. Mas a gente São tem os dois maiores países também, né? também mais populosos, mas a gente tem também o leste europeu e o continente africano, que também sofre bastante com esse tipo de crime. E hoje vocês já chegam a exportar as soluções? Temos clientes na África, principalmente os países de língua portuguesa, né? É muito comum, mais são esses países, os africanos com língua portuguesa. Agora, a tecnologia sempre precisa acompanhar também as mudanças do próprio cenário que a gente encontra. Então, a tecnologia dá conta de resolver um problema, daqui a pouco os bandidos também tratam de descobrir uma forma de burlar esses sistemas. Essa solução que vocês estão trazendo vai nessa direção, né? O que mais existe em termos de desenvolvimento tecnológico que anda acontecendo por aí que é necessário para coibir ainda mais esse tipo de ocorrência? Assim, a sinistralidade, o índice de sinistralidade é um problema econômico, é um problema social, né? Então é um problema maior. Essa a gente tem menos controle porque é externo. Mas o índice de recuperação, sim, a gente consegue ajudar bastante. Mas é um processo. Não tem uma bala de prata. Porque, como você mesmo disse, toda ação gera uma reação. Então a gente reage, coloca uma vacina, coloca um antídoto, mas o mundo do crime também reage de outra forma e acaba burlando isso no decorrer do tempo, né? Então, à medida que os carros saem da montadora, tem algumas vulnerabilidades, à medida cópias de chave, tem várias outras formas de burlar algumas coisas. A gente vai coibindo, vai entendendo, vai processando, vai reagindo, e isso é a vida que nós escolhemos, que é devolver o carro para o dono, que é ter um propósito social forte, né, da gente lutar contra o crime. A inteligência artificial está cada vez mais presente, né, no desenvolvimento da tecnologia, na interação com o cliente, na facilitação e agilização de processos tecnológicos. No caso de vocês, a inteligência artificial já é aplicável? Hoje já é uma realidade na Getrack, a inteligência artificial. A gente já tem a Gaia, né, que a gente chama, que atende todos os nossos clientes do relacionamento via inteligência artificial. Mas agora a gente está criando alguns agentes dentro da operação do nosso cliente para cuidar da operação do nosso cliente e substituir aquilo que for possível, a inteligência artificial substituir as pessoas. E nosso cliente conseguir usar o recurso humano e colocar energia em outra coisa. Então, no monitoramento, por exemplo, é um caso. A gente consegue fazer todo o monitoramento via a inteligência artificial já. A gente consegue ganhar muita agilidade com isso, evitar muitos falsos positivos. Então, é uma tendência que o nosso segmento não vai ficar de fora. E o que geram esses falsos positivos? Também é um contexto assim, maior, mas uma instalação mal feita pode gerar um falso positivo de desconexão de bateria. Então, se uma configuração do equipamento foi feita com uma tensão de bateria muito sensível, a cada variação que existir vai jogar um alerta de desconexão de bateria para a central, que quando ela vai tratar, não existe nada, porque foi simplesmente uma oscilação de tensão. Então, estou te dando um exemplo, né? A própria perda de bateria de um carro também vai gerar um falso positivo para a central. Então, tem N falsos positivos possíveis que são tratados, que no caso da inteligência artificial a gente trata com mais velocidade, sem a dependência do humano. E sem desviar a atenção daquilo que realmente importa, né? Exatamente. São os casos verdadeiros. Exatamente. E agora para a feira, qual é a expectativa de produzir negócios, fazer contatos, relacionamentos? Como é que está a motivação da Getrack aqui para a feira? Então, é a maior feira do segmento, né? A gente espera um ano para essa feira chegar, a gente se prepara bastante para isso. A gente tem um stand maravilhoso, num espaço importante da feira, a gente sempre preservou isso nos últimos 7 anos. A gente tem trago bons resultados da feira, né? Por isso que a gente se mantém.
E é uma oportunidade única da gente encontrar os clientes no dia a dia, num espaço único, que é um polo, né, econômico, que é São Paulo. Então, a gente recebe clientes do Brasil inteiro. A Getrac tem 1.200 CNPJs como cliente e 1.200.000 carros dentro da plataforma. Então, assim, a gente recebe gente, né? a gente recebe gente do Brasil inteiro. E é a hora da gente dar aquele abraço apertado, aquele aperto de mão, porque realmente no dia a dia fica muito por telefone, por reuniões online. E aqui é a hora da gente encontrar, tomar um café e às vezes tomar um chopp. Aonde é que vocês estão sediados? Onde é que são produzidos? Nós estamos aqui na Rua G, né? Bem próximo aqui. Então a gente convida todo mundo a ir lá. Quem não é cliente de Getrac, para ir lá conhecer nossas soluções. Quem tiver interesse de ter a sua própria central de rastreamento, ou quem tiver interesse de ampliar a sua central de rastreamento, ou quem já for cliente de Getrac, também estamos de portas abertas lá, estender tapete vermelho para a gente dar um forte abraço. E depois da feira, quem obviamente tiver interesse nos produtos de vocês, aonde que encontra a Getrac? Então, a Getrac é uma empresa de Belo Horizonte. A gente tem sede em Florianópolis também. Mas a gente tem o nosso site, www.getrac.com.br, né? Tem os nossos contatos normais que todos estão dispostos no site, né? Que a gente pode ter contato. Então, passou da feira, a gente não conseguiu fazer o contato por aqui, acho que o site seria o melhor caminho para a gente fazer esse novo contato. Então, queria agradecer muito a tua participação aqui no podcast, trazendo as novidades, o que vocês têm para mostrar em termos de tecnologia, desenvolvimento e tendências. Convidar a você que está acompanhando a gente, ainda dá tempo de vir visitá-los aqui durante a ExpoSec e, se infelizmente você perder essa oportunidade, entre nos veículos oficiais aqui no site da Getrac. Muito obrigado, bons negócios. E é isso, a gente se encontra numa nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu. É isso, a gente segue daqui a pouco com mais uma entrevista aqui no Security Podcast, direto da ExpoSec 2025. Muito obrigado e até logo.